Muitos esperaram o arrebatamento, mas ele não aconteceu. E por que não aconteceu? Será que erraram nos cálculos? Porque a ideia é que com o arrebatamento, então se calcula 7 anos para então Jesus voltar agora de modo visível, né? Porque o arrebatamento diz que é secreto e então muitos salvos iriam subir e depois iriam voltar então daqui a 7 anos quando Jesus voltasse de novo. Mas será que o que deu errado? O evento não ocorreu? Foi a data que estava errada? Ou porque essa doutrina ela não é verdadeira? Bom, à luz da Bíblia, vamos entender que o arrebatamento, sim, ele é bíblico. Agora, secreto, não. O texto, o mesmo que muitos usam o texto para dizer que é um arrebatamento secreto, é o mesmo texto que mostra que o arrebatamento está certo, está de acordo com a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 nos diz que pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Lembre-se que antes dos vivos subirem, é necessário que os mortos ressuscitem primeiro, né, porque haverá duas ressurreições, os mortos ressuscitam primeiro, e já ressuscitam com o corpo transformado, os vivos serão transformados no abrir e fechar de olho, 1 Coríntios 15, 53, e então juntos agora com os vivos, os mortos que ressuscitaram, então eles subirão para o encontro do Senhor nos ares. Então não é secreto, não, Jesus não vem de maneira invisível, eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. E esse dia do grande encontro não é secreto, não é invisível, não haverá duas vindas de Cristo, uma secreta e outra invisível. A Bíblia não tem esse tipo de ensinamento. Então quem ensina arrebatamento secreto é um falso ensino, logo não passa também de um falso profeta. E Cristo já nos advertiu contra esse tipo de ensinamento que contraria a Bíblia, não tem respaldo bíblico. Muitos pegam textos pela metade e interpretações errôneas. Não se deixe enganar. Então não houve, né, no dia 23 de setembro, como muitos pregaram e até esperaram, pessoas chegaram a pedir demissão de emprego, vender seus bens e deixaram tudo para trás para esperar o arrebatamento que não houve. E realmente onde foi que eles erraram? Nós vamos primeiro ver que para eles ensinar essa doutrina do arrebatamento, eles pegaram a profecia de Daniel e a última semana que se refere a Jesus, entre o ano 27 e 34, são 7 anos, né, que é a última semana profética, e eles pegaram essa última semana, né, ou seja, quem ensina o arrebatamento secreto, e jogaram aí para antes da volta de Jesus. Então, em algum tempo antes da volta de Jesus, 7 anos antes, haveria o arrebatamento, e na metade desse tempo, ou seja, 3 anos e meio depois, começaria a grande tribulação ou anticristo, né, segundo a doutrina do ensinamento do arrebatamento secreto. E para justificar isso, eles pegaram a última semana de Daniel e jogaram lá para frente. Isso é antibíblico, porque a última semana já fechou aqui entre o batismo de Jesus e a morte de Estevão, e no meio da semana o ungido foi morto, né, foi tirado. Isso está bem claro na profecia. Então veja como eles pegam um texto e desvirtua, né, e aplica mal todo o texto, porque a metade da semana se refere ao Messias, ao ungido que seria tirado, ou seja, seria morto. Não tem como aplicar isso à grande tribulação ou a um falso Messias ou anticristo. Tudo isso é ensinamento que é contrário à Bíblia. Logo, né, aí com isso, com base, né, nessa semana, a última semana de Daniel, que se refere a 7 anos, então calculou-se que até o final do 6º milênio, que é justamente aí em 2031, de acordo com o nosso calendário, então nós temos aí de ponta a ponta 7 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é por isso que eles se entenderam, né, pregaram, ensinaram que Jesus viria, o arrebatamento secreto ocorreria aqui em 2025. Porque se não ocorrer em 2025, então vai ocorrer em 2026, aí o 6º milênio vai para 2032. Se vai ocorrer em 2020, se vai ocorrer em 2027, então aí o 6º milênio vai para 2033 e assim vai, e aí já
já compromete, né? Compromete a doutrina, o ensinamento, ficar jogando as datas para frente e não está certo, né? E aí também se foge de toda a cronologia, muitas vezes só para defender uma doutrina falsa, fica criando outras mentiras, né? Quando uma mentira é criada e para defender a mentira, a gente sabe que fica se inventando outras mentiras. É melhor a gente seguir a Bíblia. Então, agora, devido a isso também, a gente vai ver que essa questão de 7 dias, é sempre o final de algo, né? Os 7 dias sempre termina algo. E isso começa com a criação. O mundo foi feito em 6 dias e no 7º Deus descansou. E aí estabeleceu a semana da criação e começou então uma semana milenar. E quando Deus então estabeleceu que tem 2 textos, tanto em Judas como em 2 Pedro, de que Deus reservou os anjos caídos, quando eles pecaram, para o dia do juízo. Isso quer dizer que Deus já estabeleceu um plano de juízo, determinou uma data do juízo que ocorreria. E quando ele então fez a criação, ele fez a criação baseando-se nesse plano de que ao final viria o juízo. Então ao final de 6 dias, e aí Deus descansou no 7º como um dia de descanso para os salvos, mas também um dia de juízo para os perdidos. Observe também Enoque. Enoque ele é chamado o 7º depois de Adão, e na contagem, né, dos patriarcas, Enoque realmente é o 7º. E um detalhe de Enoque é que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Então o 7º patriarca, ele subiu para o céu, ele não morreu. Enquanto os 6 primeiros morreram, mas o 7º ele não morreu. Então mais uma vez aqui Deus quer nos deixar uma lição para que a gente entenda o que ocorre sempre que o final vem no 7. Veja o caso de Moisés também. Em Êxodo 24, primeiro diz que Moisés, quando Deus chamou Moisés, foi a 5ª vez que Moisés subiu ao monte. E Moisés então ele subiu ao monte Sinai 7 vezes, que está registrado no livro de Êxodo. 7 vezes Moisés subiu o monte Sinai para se encontrar com Deus. Nessa 5ª vez ele teve que esperar 6 dias no pé do monte, então somente no 7º dia Deus o manda subir. Ele teve que esperar 6 dias, e no 7º ele sobe. Deus aqui quis transmitir uma mensagem importante, que algo ocorreria no 7º dia. Da mesma forma que somente na 7ª vez é que o rosto de Moisés resplandece, conforme Êxodo aí no capítulo 34. Ele já tinha subido 6 vezes antes, mas somente na 7ª vez o seu rosto resplandece, como aí representando o que vai ocorrer com os salvos, né, no 7º milênio, que o rosto dos salvos vão resplandecer o brilho da glória de Cristo. Na história do povo de Israel também Deus deixou um ensinamento importante. Ele determinou que o povo guardasse um sábado ao Senhor a cada 7 anos. Ou seja, 6 anos seria de trabalho e o 7º de descanso para a terra. E Deus prometeu bênçãos, que ninguém passaria fome, ninguém faltaria nada, bastava só confiar em Deus. E o 7º ano não era para plantar, era para dar descanso à terra. E por conta disso, em Levítico 26, 34 a 45, diz que se eles não obedecessem esse mandamento, então eles seriam castigados. E Jeremias já advertiu também, né, porque eles não respeitaram, guardaram esse ano sabático, inclusive o jubileu que ocorria a cada 50 anos, né, ou seja, depois de 7 anos sabático, de 7 anos de descanso, então vinha um jubileu a cada 50 anos. E conforme 2 Crônicas 36, 21, por não ter guardado esses sábados de descanso, então os judeus eles passaram pelo cativeiro. A queda dos muros de Jericó também a Bíblia nos ensina algo importante, que Deus mandou que o seu povo arrodeasse Jericó durante 6 dias, e somente no 7º dia que as muralhas caíram, depois de eles arrodearem 7 vezes a cidade. Então Jericó teria que cair para que o povo de Deus pudesse entrar na terra prometida, e Jericó teria que cair. Isso pode representar a queda justamente de Babilônia, né? E a muralha e a cidade representa então Babilônia, que impede o povo de ir para o céu, de chegar para o céu. Babilônia está sempre se colocando no meio entre Deus e o povo para impedir que o povo chegue até Deus, porque o ensino de Babilônia é que o povo é poderoso, o povo eles podem se salvar. Você vê que
quando houve a construção da Torre de Babel, eles disseram, vamos construir uma torre que chegue aos céus. Ou seja, eles queriam chegar aos céus, mas com esforço próprio, pelas suas próprias mãos, sem precisar e sem depender de Deus. Esse é a doutrina de Babilônia. E isso era representado aí por Jericó, tinha que cair para poder o povo entrar em Canaã. É por isso que Babilônia ela vai cair antes, né, conforme Apocalipse 17, 18, Babilônia cai antes da volta de Jesus, porque ela cai, porque é o poder místico que desvia o povo de Deus. Também, a Bíblia também tem essa questão recorrente de Sete. Observe que na história dos reis de Judá, houve um momento ali em que uma mulher ela governou. Ela então, Atalia, a filha de Jezabel, ela aproveitou da morte do seu filho Acasias e deu um golpe, matou os herdeiros do trono e assumiu o trono de Judá. Só que a tia, né, de Joás, ainda ele era um bebê, escondeu a criança no templo. E ele ficou no templo durante 6 anos, escondido no templo e protegido. E o que acontece é que no 7º ano, conforme 2 Reis capítulo 11, e no 7º ano, então, Joás é apresentado como verdadeiro rei. Só que ele é apresentado ao toque de trombetas. As trombetas tocam e o rei aparece. Observe como Deus que dá uma instrução. Durante 6 anos, Atalia governou, uma mulher perversa e opressora, representando aí o domínio de Babilônia sobre a terra, como essa mulher má e cruel. E só que no 7º ano veio a libertação, veio o fim do governo de Atalia e veio o verdadeiro rei assumir o trono ao som de trombetas. Isso Deus quer que a gente entenda a mensagem que ele quer nos transmitir não só sobre o evento, mas também sobre a data. Essa questão cronológica é fundamental, porque senão não estaria escrito na Bíblia, não precisava estar questão de tempo, mas se está é porque nada na Bíblia ela é inútil, é em vão, tudo se aproveita. Até inclusive a paixão de Cristo também ocorreu aí num período envolvendo 6 dias e no 7º foi a ressurreição. Jesus entra em Jerusalém no dia 10, que é então o primeiro dia que ele entra para dar início à sua paixão. E a entrada triunfal de Jesus ocorreu no dia 10 do mês de Nisan. Então passou dia 11, dia 12 e dia 13, correspondente aí ao 4º dia, foi quando houve a Santa Ceia, né? Ou seja, né, a ceia do Senhor que ele colocou aí para nós celebrarmos. E então, no dia 14, nós sabemos que foi a morte de Jesus, quando se celebra a Páscoa, 14 de Nisan. Ele morreu na sexta-feira, mas aí correspondente ao 5º dia, desde que ele entrou na cidade, desde a entrada triunfal. No dia 15, que foi o sábado, ele passou sepultado, que é a festa dos pães asmos, que dia 15 é a Páscoa, a morte do Cordeiro, que é Jesus. Dia 15, os pães asmos sem fermento, é o corpo de Jesus no sepulcro. E no dia 16, a festa das primícias, que é a ressurreição de Jesus, então no 7º dia, desde que ele entrou para dar início à sua paixão. O próprio Jesus, ele representou também os 7, né, essa questão de 7. Assim como também ele, quando falou aos discípulos que dentre alguns deles não veria morte antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino, 6 dias depois, né, 6 dias depois é o 7º dia. Então Jesus leva Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, onde lá aparece Moisés e Elias, representando os salvos que ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus, no caso Moisés representando, e Elias os vivos que subirão sem passar pela morte. E então Jesus esperou 6 dias, e somente no 7º ele fez essa aparição, essa transfiguração, também para a gente deixar aí gravado essa pista importante de que no 7º sempre vem o fim, vem o final do que Deus estabeleceu aí como o juízo final que vai vir no 7º milênio. O próprio Jesus também cumpriu também o mesmo período agora de uma semana, mais uma semana profética, relativa aí aos últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel 9. Então essa última semana, que terminou as 69 semanas no ano 27, com o batismo de Cristo, e aí tem início a última semana para fechar em 490 anos, desde o ano 457.
E do ano 27 até o ano 34, vemos que tem 7 anos, quando houve aí a morte de Estevão, foi apedrejado, o povo judeu rejeitando o evangelho. Então o evangelho passou a ser pregado aos gentios. E na metade da semana foi morto um ungido. E Jesus cumpriu também um período aí o mesmo período de 7 anos. Nessa última semana houve um período do batismo, a morte e o apedrejamento. Essa é a última semana que muitos usam aí para definir o arrebatamento secreto, que já provou errado. E podemos ver que também na história comprova esse período de 7 anos. Ele se repetiu na destruição de Jerusalém. E o motivo que levou à destruição de Jerusalém no ano 70 está aqui no ano 64, quando Nero nomeou Gessius Floro para ser governador ali da Judéia. Só que Floro, ele passou a defender os gregos, ser muito amigo dos gregos e ser contra os judeus. E os judeus não gostaram dessa deferência, né, para com os gregos, e essa inimizade ou animosidade contra os judeus. Isso aí já foi o motivo do estopim que levaria à destruição de Jerusalém. Foi o estopim da revolta judaica. Né? Começou então a guerra lá civil e o motim em Jerusalém. E no ano, mais ou menos na metade desse período aí, que é o ano 66, já no final de 66 ou início de 67, também foi enviado aí Sestio, um general de guerra, e ele fez um cerco a Jerusalém. Mas só que ele viu que, como não ia conseguir realmente vencer, ele então recuou. Ele abriu o cerco e fugiram para uma fortaleza, para um lugar seguro. Só que nessa fuga os judeus passaram a perseguir os romanos. E cerca de 5.000 soldados morreram, né, nessa saída, quase uma legião inteira. E aí Jerusalém então ficou aí descoberta, toda aberta. Foi a oportunidade dos cristãos, estavam de sobreaviso quando Jesus disse, né, quando vi de Jerusalém sitiada, sabei, então fugir. Quem estiver no campo não volte, fuja. Quem estiver no telhado não entre em casa, pule e vá-se embora. E aí isso ocorreu numa quarta-feira, que Jesus disse que orem para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Né? Inverno, naquela época, fugir pelos lugares molhados, a lama, seria terrível. E no sábado, um dia sagrado, os judeus, onde eles estariam no templo, ia ser muito complicado. E então ocorreu numa quarta-feira a fuga dos cristãos. Por fim, o Apocalipse também nos informa que tudo termina em 7. A última igreja é a 7ª, que é a Laodiceia. O último selo, acontece um silêncio no céu. Esse silêncio, ele informa que terminou a obra de Cristo no santuário celestial. O silêncio acabou o ministério sacerdotal de Cristo lá no santuário. A 7ª trombeta também, quando é tocada, Jesus então toma posse, né, porque diz que o reino do mundo se passou a ser nosso Cristo, e aí o véu do templo se rasga e é vista a Arca da Aliança no lugar santíssimo, porque o véu se rasga, isso indicando o fim também do serviço do santuário, ou seja, da intercessão de Cristo. O que representa o fechamento da porta da graça, quando não há mais salvação nem perdão para ninguém. Nós também podemos ver isso nas 7 pragas, ou as 7 taças. E a 7ª taça, então, sai uma voz lá de dentro do santuário, ou seja, do lugar mais interno, que é o lugar santíssimo, onde justamente Jesus estava ministrando ou intercedendo por nós, e a voz diz, está feito, né? Terminou, acabou. Então veja que tudo se conclui no 7º, e tanto os 7 selos como as 7 trombetas e as 7 taças e a última igreja justamente envolve todos no mesmo período, que é o período final, e ocorre na 7ª etapa de tudo que está acontecendo. Então tudo isso está aí trazendo para nós essa recorrência de que tudo termina em 7. E aonde vamos chegar a isso? Vamos primeiro ver que então essa doutrina ou esse ensinamento dos 7 anos antes de Cristo, ela tem, vamos dizer assim, um respaldo bíblico. Não é uma profecia, não é uma profecia de tempo de 7 anos, mas uma pista, uma recorrência de algo que se repete ao longo da Bíblia para nos ensinar que esse tempo está certo. Só que esse ensinamento do arrebatamento secreto, ele acertou no tempo. 7 anos antes do final do 6º milênio, realmente tem que ser 2025. Não pode passar 2025. Mas falhou no evento. Acertou no tempo, falhou no evento. Isso lembra o desapontamento também do movimento milerita de 1844, que acertou no tempo, mas falhou no evento. O tempo, a data, 22 de outubro, estava certa. Não era a volta de Jesus. Foi
a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, ou seja, o início do ministério intercessório de Cristo no lugar, no Santo dos Santos. Ou seja, o julgamento, começou o julgamento, o juízo pré-advento. E esse juízo pré-advento, quando ele terminar, então Jesus encerra, nós vimos lá nos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e também ocorrendo por ocasião da sétima igreja. Logo, o tempo estava certo, né, desse ensinamento do arrebatamento, mas falhou no evento, porque não era a volta de Jesus, não era arrebatamento. O tempo incide 7 anos, mas a data precisa não, né? Como disse aqui, há uma possibilidade muito grande de que a data, aliás, aqui não, em outro vídeo eu falei lá de que a data pode ser o dia 12 de outubro, que é o dia 17 de Tishri. Para mais informações sobre isso, veja o vídeo anterior. E aonde queremos chegar com tudo isso? Nós queremos chegar informando o seguinte: Guilherme Miller, ele não só acreditava que em 1843 seria o final das 2.300 tardes e manhãs, porque a princípio ele acreditava que era no início do ano de 1843 até o final então desse ano, que era o início já de 1844. Então a mensagem dele envolvia um período de um ano de espera. Mas esse ano de 1843 não seria só o final das 2.300 tardes e manhãs, como também o final dos 6.000 anos, né? Ou seja, essa questão de que o mundo terminaria em 6.000 anos, conforme a criação, né, 6 dias e o sétimo dia de descanso, eles também aplicaram isso no sentido milenar, de cada dia por um ano, conforme 1 Pedro 3,8, de que um dia para Deus é como 1000 anos, e eles têm esse ensinamento. Os pioneiros adventistas ensinavam isso, e ele acreditava que os 6.000 anos terminaria também em 1843. Isso também foi ensinado por John Andrews. Ele ensinou sobre a semana milenar, nos escritos que ele deixou na revista Heaven Herald, está lá bem claro, e ele entendeu que cada dia representava 1000 anos, cada dia da criação era 1000 anos, e o 7º milênio então era o último milênio, conforme do Apocalipse, dos 1000 anos. Esses 1000 anos era o 7º milênio. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, faltou o 6º aqui. E o 7º milênio é o milênio de descanso, de uma semana milenar. Assim como foi a criação, 6 dias de criação e o 7º descanso, também 6.000 anos de pecado e o 7º milênio de descanso no céu. Assim ensinou também John Andrews. Ellen White nunca se opôs a isso, pelo contrário, 42 vezes ela usa a citação de 6.000 anos, e isso comprova de que era um ensinamento que fazia parte dos pioneiros adventistas. E nos escritos dela, né, principalmente o Grande Conflito, só no Grande Conflito existe aí 7 ou 8 referências a 6.000 anos, mas em todos os seus escritos ela ela repete 42 vezes a questão de 6.000 anos, ou seja, ela não rebate, pelo contrário, ela endossa, ela entendeu que isso é um ensinamento correto, porque se ela usa é porque ela teve então, digamos assim, a deferência ou a aprovação de Deus para usar, porque se não tivesse ela não usaria nenhum ensinamento falso herético. Se ela usou é porque isso fazia parte do ensinamento dos pioneiros, e ela adotou de que o mundo terminaria com 6.000 anos, o Grande Conflito terminará no final dos 6.000 anos, e a volta de Jesus ocorreria no final dos 6.000 anos, e a ressurreição dos justos ocorreria nesse final dos 6.000 anos. É algo que está em seus escritos. Logo, podemos aí ver que nós estamos nos últimos 7 anos para o final dos 6.000 anos. O ano 2025 corresponde ao ano 5.995 AM, né? Ou seja, desde a criação. E assim sucessivamente nós temos 2027, 2028, 2029, e o ano 2030 corresponde ao ano 6.000. Quando tivermos 2030, então todo o ano 6.000 ele vai ao longo do ano 2030, e só termina quando começa a primavera do ano 2031, ou seja, no final do verão aqui para nós, que é hemisfério sul, e é final de inverno no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, Israel, e isso ocorre aí por volta do final de março, né? Entre o 20 e 30 de março. Ocorre o final do ano 2030, logo entra no ano 2031 pelo nosso calendário. E a partir então da primavera, quando começa a primavera de 2031, então começa o 7º milênio. E precisamos então entender que esse período de que tudo, guerra, labuta, sofrimento, dor, o pecado ocorre durante um período de 6.000 anos, 6 dias ou 6 anos,
mas o sétimo é o ano do juízo, do julgamento, da libertação, é o ano da vitória, da ressurreição, é o ano final para acabar o grande conflito, né? Tudo isso que eu estou demonstrando a vocês é conforme está na Bíblia, né? É recorrência da Bíblia, não é nenhum ensinamento herético. Inclusive, como estou dizendo, o Espírito de Profecia, ele admite e ensina os 6.000 anos. Muitos é que não querem aceitar, mas isso está na Bíblia e no Espírito de Profecia. Logo, precisamos, nos chama a atenção essa questão. Se você não viu o vídeo anterior, veja lá que eu falo do 12 de outubro. E esse 12 de outubro pode ser uma data realmente que ela é recorrente na Bíblia, conforme eu explico no vídeo anterior. E por ser recorrente na Bíblia, pode nos chamar a atenção para essa data agora, 12 de outubro de 2025, que se refere ao dia 17 de Tishri. Vamos ficar atento e vamos entender que esse período, Deus pode nos dar uma mensagem nesse dia. Se realmente acontecer conforme a gente aqui calculou, né, pelo cálculo da cronologia, então estou fazendo esse vídeo divulgando para que a gente fique atento e fique vigilante para entender os sinais e saber que o fim está próximo, e assim a gente vai ter que tomar novas decisões que nos preparem para o céu cada dia, e assim Deus abençoe a todos.